Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. E a gente volta a tocar naquele assunto das provas que teriam sido hackeadas por alunos de medicina da UFES. Pela terceira vez eles vão ter que investigar isso? Exatamente, Fernanda. Bom dia aí para os nossos ouvintes. Esse é um tema que está sido recorrente, né, desde que isso... O fato aconteceu em 2023, mas assim, a investigação que a gente teve acesso, a primeira investigação foi concluída no ano passado, e a universidade tinha... O esquema, tudo que aconteceu, envolveram aí 19 estudantes e a investigação disciplinar que a Universidade Federal do Espírito Santo realizou, ela aplicou punições a 18 estudantes, né? Dos 19, 16 foram suspensos por 90 dias, 2 foram expulsos e para um deles o caso foi arquivado. Ocorre que nesse período, logo depois que a universidade... que nós descobrimos aqui, né, Fernanda, e publicamos isso, e a universidade informou e confirmou tudo. Depois disso, que ela adotou todos os procedimentos, alguns alunos recorreram à justiça, questionando, né, nessa primeira fase, e um desses estudantes que tinha sido desligado, ele já tinha feito um recurso que tramitou aí na Justiça Federal e houve um pedido para que fosse refeita a investigação disciplinar. A universidade refez esse primeiro trabalho, então ela já tinha feito a primeira, fez, né, e confirmou nessa segunda vez o mesmo resultado que ela tinha aplicado. Ou seja, 18 estudantes, 16 foram suspensos, 2 expulsos e para um foi arquivado. Ela confirmou. Só que esse mesmo aluno recorreu novamente à justiça, né, com o argumento de que, assim como na situação anterior, que a justiça tinha determinado à universidade que refizesse a investigação disciplinar, novamente ele informou que ele não tinha sido ouvido, não tinha tido oportunidade de fazer sua defesa da forma correta, de apresentar todas as suas argumentações, suas contestações e tal, tudo isso. E aí o que acontece? A 4ª Vara Civil Federal de Vitória acolheu esse pedido dele e ele é um dos alunos expulsos, né? Concedeu uma liminar para que ele pudesse retornar para a sala de aula e porque ele estava até então suspenso. Ele estava desligado, ele é um dos alunos que foi expulso. Então, ele concedeu uma liminar para que ele retornasse, para garantisse, né, a reintegração dele. Ele já tinha obtido uma liminar anteriormente para permanecer enquanto estava sendo refeito, pela segunda vez, sendo refeita a investigação. Como a universidade concluiu esse trabalho e confirmou, né, então agora ele confirmaria a expulsão, ele conseguiu uma liminar para ser reintegrado, continuar cursando, ele já retornou à sala de aula e foi dada uma determinação aí pelo juízo aí da 4ª Vara Civil Federal de Vitória para que a universidade refaça novamente a investigação disciplinar. Mas o magistrado disse o seguinte, que essa nulidade, ela ficou, segundo o magistrado, houve nulidade apenas em relação a esse aluno. Para os demais alunos, já está confirmado. Então, assim, o outro aluno que foi desligado da universidade já foi desligado da universidade. Os que foram suspensos, né, os 16 que foram suspensos já cumpriram. Né? A gente chegou até aqui no ano passado falar... No início desse ano, aqui mesmo na CBN, a gente comentou sobre isso, que os alunos que tinham sido suspensos já tinham cumprido, né, o seu período de suspensão. Alguns recorreram, mas de fato todos cumpriram e já tinham retomado a sua vida, né? Então, e um aluno tinha sido desligado e o outro era essa polêmica, e aí agora veio essa decisão judicial no sentido de que terá que ser feito essa investigação aí, disciplinar somente para esse aluno. A universidade, ela informou que ela já cumpriu o que foi pedido, né, na segunda vez, já confirmou o resultado. E em relação a essa última decisão agora, em relação a liminar para que o aluno retornasse para a sala de aula, tem que cumprir, a universidade já cumpriu, ele já foi reintegrado e ela também já apresentou um recurso em relação a essa contestação de que ela precisa refazer novamente isso, né? Essa é a situação em que está. Lembrando que essa disputa, Fernando, o que ela envolve, né?
a investigação que a UFES fez é de que houve o vazamento, né? E por intermédio foi hackeada um drive lá da disciplina, de uma das disciplinas aí do curso de medicina, e de onde foi retirada uma prova final, e essa prova, após esse hackeamento, teria sido comercializada entre esses alunos, né? Esse grupo de alunos, que era a prova final. Mas isso foi descoberto, o professor mudou a prova, não chegou a aplicar aquela prova, e a universidade deu início a essa investigação em 2023, né? E aí foi um longo período de apuração, de ouvir todas as pessoas, e aí concluiu esse trabalho no ano passado, aplicou as penalidades, e aí começou essa disputa judicial que a gente está relatando agora. Pois é, e aí é como se a universidade tivesse que rever um processo do qual ela já aplicou os procedimentos administrativos dela. Sim, mas exatamente. Só que a justiça está entendendo que, mesmo sendo uma etapa falha, né? administrativa, na primeira eles falaram que teriam encontrado essas supostas falhas ao não darem o direito à pessoa de contestar aquelas informações que estão ali na investigação disciplinar, e por isso ele teria afetado seus direitos, né, de ter o direito de recorrer contra a decisão da universidade. Por isso essa busca aí, foi pedido isso, foi refeito, e agora novamente o argumento é o mesmo, de que ele não teve oportunidade de refazer, e a universidade agora está nessa etapa de recorrer contra essa decisão para impedir que isso aconteça. Nós chegamos até, Fernanda, que isso está demorando tanto, que a dúvida que algumas pessoas até já tinham enviado era a seguinte: daqui um pouco o aluno conclui o curso, né? Porque nesse vai e vem, conclui o curso. E aí o que acontece com essas pessoas que concluem esse curso nesta condição? Não estou dizendo que é o caso desse aluno. A universidade falou de uma forma em geral, né, que os estudantes que respondem a processo administrativo disciplinar com previsão de desligamento, né, eles não podem colar grau. E nos casos em que eles concluírem seus cursos nessa condição e ao final do processo, seja ele judicial ou administrativo, a UFES obtiver uma decisão favorável, o diploma, se já tiver sido expedido, ele será cancelado. Então, assim, como está demorando tanto a solução disso, é uma possibilidade de que isso aconteça, né? Então, foi por isso que a gente foi em busca dessas informações, e a universidade deu essa informação em relação a qualquer aluno, não especificamente a esse caso. Pois todo mundo, né, em qualquer situação tem direito ao contraditório, a questionar isso, até o último, a possibilidade de recursos, né? Mas assim, olhando de fora aqui para o caso, que ética tem um médico desse que tem que ter, né? Acho que todas as profissões têm que ter muita ética, né? Mas que médico vai ser esse que já começou lá no aprendizado, né? Fraudando as coisas. É uma situação muito complicada, Fernanda, porque a pessoa, como você mesmo falou, a pessoa tem o direito de lançar mão dos seus recursos, e é o que ele tem feito, né? E isso foi muito questionado na época também, quando se descobriu esse caso, né? A gente trouxe a público esse caso, assim, como é que ficaria essa situação, como é que fica a avaliação, né, dessa questão. Então, assim, agora a gente tem que aguardar o desfecho da justiça. Lembrando que isso foi uma decisão liminar, né? Quer dizer, é uma decisão precária, assim, né? Nesse sentido, assim, ele tem seu direito garantido, né? Porque uma liminar é uma decisão judicial. Mas ela ainda tem um julgamento ainda que vai acontecer, por isso a universidade já recorreu, aí vai ter suas contestações em relação a essa decisão também avaliada, para então ter uma decisão final sobre esse caso, se ela terá ou não que refazer essa investigação em relação a este aluno, porque em relação aos demais alunos já foi tudo cumprido, né? A universidade já tinha dito anteriormente que no caso, por exemplo, dos que são suspensos, eles já cumpriram, né, suas etapas, e fica um registro, né? Porque uma suspensão numa universidade, por um cometimento de uma falha disciplinar, há um registro, né, no seu diploma. Quando você pega lá, todo mundo quando cola seu grau, recebe também seu diploma e tem todo o seu histórico. Mas essas pessoas já retornaram, já estão seguindo sua vida. Provavelmente o outro aluno também já deve ter se matriculado em outra universidade, entendeu? E aí tem esse outro que ainda é essa disputa judicial. Fernanda. Obrigada, hein? Que situação complicada. Te agradeço, Vilmara, por atualizar o caso aqui pra gente, hein? Até a próxima quarta. Até a próxima quarta.